Tá bom. Eu resolvi gravar esse vídeo para registrar uma observação que eu tive sobre o sudário, né, em relação à ciência moderna, e que eu acho que não deixa de ser interessante. Bem, o estudo do Santo Sudário tem uma pancada de disciplinas orbitando ao redor dela, né? De fato, o sudário é de longe o objeto particular individual mais estudado do planeta, né? Você tem disciplinas que estudam sim objetos particulares, como a numismática, que estuda moedas, ou disciplinas que estudam, não me lembro agora o nome, mas os grãos de pólen e coisas assim, estudo histórico de vestimentas e tal. Mas de fato são estudos desses objetos em gênero, né? Isso é da espécie do objeto, e não de um objeto individual específico dessa espécie. Com o sudário isso acontece, né? E, bem, qualquer um que tenha algum contato com as discussões circundando o sudário, que entenda mais ou menos a história da coisa, e acompanha os status questions das principais ramificações, percebe claramente que o estudo do sudário tem algo de diferente em relação a todos os outros estudos, né? E não é por ser um objeto religioso, mas é algo mais, né? E bem, eu tenho a impressão de que todo estudo e toda especulação científica devia ter algo de uma espécie de aventura épica, né? No qual você realmente tem um bem que funciona como uma espécie de mulher no fim da linha, né? Sendo uma verdade, algo de muito precioso e que te fascina e te cativa, e pelo qual você aceita passar pelas mais terríveis e elaboradas peripécias para conquistá-lo, para conquistá-la, no caso, a verdade. Isso, infelizmente, hoje não acontece, né? Com pouca convivência nos centros acadêmicos, por melhor que sejam, você percebe que existe um ambiente quase engolido, quase totalmente engolido pela burocracia, e que esfria muito o espírito verdadeiramente científico, que é algo muito parecido, como a gente disse, ao espírito épico, né? E que, de fato, essa paixão só se mostra no âmbito individual e de discussão das pessoas, né? Isso acontece com todas as disciplinas, por mais ricas que sejam. Talvez o, o exemplar mais triste disso seja a própria teologia, né? Tal como é exercida hoje. E, surpreendentemente, mesmo hoje, a sinodologia parece ser vacinada contra esse tipo de vício, né? Bem, em toda a história dela, você tem um roteiro quase de filme, assim, no próprio despontar da disciplina, com aquelas fotos que o Secundopia fez, que subiu quase que sem querer a negatividade do sudário. Isso é, que o sudário era como que uma foto negativa. Depois você teve a descoberta da tridimensionalidade da imagem no tecido. Recentemente, sugestões de alguma movimentação também da imagem que estava sendo retratada lá. O que talvez tenha sido o ponto mais, não mais conhecido, mas o que, se fosse resolvido com a contundência que promete, seria algo que quase que fecharia a questão do sudário, que é a discussão sobre as moedas nos olhos do homem do sudário. Enfim, todas essas discussões e esse histórico sempre são levados, e sempre se percebe por detrás dele um verdadeiro espírito de amor por aqueles que os investigam, né? Pessoas absolutamente virtuosas que renunciam à própria vida e ao próprio dinheiro para estudar aquilo, né? Talvez, se não bastasse o próprio exemplo do Secundopia, né, que quando tirou a foto se recusou a ter os méritos dela, porque sabia que aquilo era uma espécie de dom divino, né? E, enfim, não quis ganhar em cima da foto nem nada, doou tudo para caridade. Talvez o exemplo mais luminoso desse tipo de entrega seja aquela comissão que foi formada quando ainda se não tinham estudos muito elaborados do sudário, e foi de fato a comissão que alavancou esses estudos, que foi a STURP, né?
cuja sigla traduzida fica Grupo de Estudos do Sudário de Turim, né? Ou melhor, Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim, né? E que era um grupo de amadores das mais diversas áreas, especialistas, mas que não se uniram enquanto instituição, mas enquanto pessoas, né? E que, para levar à frente os estudos, chegaram a vender objetos da própria casa. Eu acho surpreendente, assim. Gente que pagava a própria viagem para ir até Turim, discutir sobre o Sudário e estudá-lo, né? Que mesmo muitas vezes sendo rejeitados pelas autoridades, continuavam insistindo no estudo por amor de saber o que de fato estava ali, né? Há inclusive o relato de um deles no livrinho, que não está aqui, mas um livrinho muito bom, do Solimeu, José Maria Solimeu. É um livro de divulgação, mas que tem umas informações muito boas, muito precisas. Ele colhe um testemunho de quando estavam sendo apresentados certos resultados técnicos de análise do sudário entre a equipe da STUP, e em um dado momento todos eles começaram a chorar ao mesmo tempo por algum motivo que eles não sabiam qual era, né? Detalhe, a STUP era majoritariamente composta por não católicos, né? Se eu me lembro, a maioria era agnóstico, né? Mas tinha mesmo pessoas de outras religiões como mormons, testemunhas de Jeová, adventistas, e enfim, acho que isso mostra muito a pureza de intenção com qual eles levavam o estudo, né? E enfim, é surpreendente mesmo, gente que se sacrificava para o estudo do sudário e que comemorava cada nova descoberta como se fosse um prêmio que ela havia recebido para si individualmente. A área sempre continuou muito técnica, não, esse SMO nunca levou a um amadorismo do modo de estudar e da metodologia da coisa, e até hoje é uma área muito pura, assim, com muita disputa, mais ferrenha e mais sangrenta do que a média das disciplinas, mas que certamente é um modelo para todas as ciências e para o modo de se conduzir de todas as ciências, né? Não se questiona os resultados que as mais diversas ciências têm obtido atualmente, que são coisas formidáveis, sim, mas o espírito científico mesmo, de uma coisa apaixonada e que cada verdade é conseguida a troco do próprio sangue, né? Isso talvez hoje em dia só esteja presente nos estudos sobre o sudário, né? E bem, era isso que eu queria dizer.